Estamos de volta para mais uma semana, para mais um Escola Bíblica e na aula de hoje vamos ter mais uma vez com o professor, o pastor Rui Bastos. Pastor, mais uma vez, bem-vindo. Olá, Daniel. Hoje vamos dar início a mais uma semana, vamos dar início a mais um assunto. O que é que nos traz para o sumário da aula de hoje? A ideia que vamos trabalhar hoje é: Deus tem um inimigo, ele é real. Ignorar a sua existência é um terrível erro. Muito bem, vamos então olhar para o texto bíblico que serve de base para a lição de hoje. Encontra-se em Apocalipse, capítulo 14, versículos 7 a 9, e eu passo a ler. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Temos então aqui nestes textos que nós acabamos de ler, uma noção de uma guerra no céu onde Satanás e uma parte dos anjos estiveram envolvidos. Posso dizer, pastor, que se o mundo ignora, o ser humano ignora a presença de Deus, a existência de Deus, isso é fatal para o ser humano, mas ignorar a existência de diabo e dos seus anjos não é menos perigoso. É verdade. Hoje vivemos numa época em que muitas pessoas consideram quase como um certo misticismo crer na figura folclórica do diabo. Mas a realidade é que isto pode representar-se como sendo um grave erro e poderíamos até dizer outra coisa, Daniel, é que quando concebemos a existência do maligno personificado na pessoa deste anjo que se rebelou contra o próprio Criador, isto é esclarecedor e é intelectualmente libertador. E nós vamos ver algumas ideias que nos ajudam justamente a perceber isto. Por exemplo, quando olhamos para o mundo como nós o conhecemos, a escalada de maldade, a perversidade do que existe neste planeta, muitas pessoas se perguntam, quando leem a Bíblia e veem nela descrita um ser de amor e de bondade, todo-poderoso, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas como é que pode ser? Se Deus é todo-poderoso, Deus é amor e Deus é soberano no universo, por que é que existe o mal? Por que é que Deus simplesmente não reduz o mal e o aniquila? Muitas vezes até colocam como Deus sendo o autor desse mesmo mal. Não é? Precisamente. Portanto, quando nós concebemos a existência, intelectualmente a existência do maligno na pessoa de Satanás, então o conceito do grande conflito, o conflito entre o bem e o mal, fica explicado, ou seja, tem uma razão de ser. Depois há dois outros aspectos, são duas ideias que estão associadas uma à outra, que é a existência do engano e da verdade. Não é? Nós encontramos na Bíblia Jesus afirmar que Satanás é o pai da mentira. Por outro lado, nós encontramos Jesus a dizer, como por exemplo em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, se existe um conflito entre o bem e o mal, entre a mentira e a verdade, ou entre o erro e a verdade, também existe este mesmo conflito. E quando, como seres humanos, nós de alguma forma aceitamos esta ideia de que existe uma personificação do mal e da mentira, isto faz com que nós estejamos numa condição justamente de nos precavermos contra o que esta entidade possa fazer. Essa condenação que nos aprisiona, não é? Que nos deixa enclausurados. Por isso é que o pastor mencionou a noção de que a liberdade, ao sabermos a verdade, e a verdade é esta existência do bem e do mal, todo o plano da salvação, tudo aquilo que esteve na origem do mal, do surgimento do mal, isso traz à nossa mente uma consciência e uma clarificação que nos liberta e muitas vezes nos traz, eu diria até, é a resposta à pergunta existencial, não é? Exatamente. É verdade. Agora, por outro lado, nós também temos que ter algum cuidado para não cairmos num pensamento supersticioso onde vivamos oprimidos e esmagados por um medo
absurdo e permanente do mal e do que ele possa fazer na nossa vida. É por isso é que o próprio texto bíblico já dá a resposta dizendo que ele não prevalecerá. Ou seja, nós temos a certeza absoluta que ele não foi vencedor no céu, porque ele em primeiro lugar foi inimigo de Deus, claro. Mas também temos a certeza absoluta através do relato bíblico e através da morte de Jesus Cristo que ele também não vai vencer aqui na Terra. É verdade. E graças a Deus por isso. Vamos ainda olhar para esta noção de maldade e da existência do mal, para uma noção também, muitas vezes, que pode vir à nossa mente, que é tudo aquilo que é errado, até as nossas próprias escolhas erradas, culpamos o próprio Satanás por isso. Eu não estou a dizer que Satanás não tem as suas culpas, mas provavelmente não devemos também colocar em cima dos ombros de Satanás culpas que são nossas mesmo, são de cada um de nós, porque nós também fazemos escolhas. É verdade, é verdade. E já Paulo dizia isto de alguma forma, quando em Romanos no capítulo 7, ele demonstrava esta luta que existe entre a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Por um lado, temos o desejo de fazer o que é certo, o que é a vontade de Deus, mas por outro lado, temos uma inclinação quase compulsiva para fazermos coisas erradas, para a autodestruição ou para a prática do hedonismo, não é? Da satisfação própria dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. Este conflito entre o bem e o mal, na realidade, tem o seu campo de batalha dentro da mente de cada ser humano. Não é? E é a consciência da existência destas duas forças em conflito que, de alguma forma, nos pode também ajudar a tomar uma posição clara nesta luta, nesta guerra cósmica em que o mundo está envolvido, mas em que cada um de nós, como um universo independente e individual, efetivamente está envolvido. Eu estou ansioso por ouvir aquilo que será a sua parte prática, porque, pastor, qualquer um de nós, na sua existência humana, ter uma ferramenta ou perceber como lidar com estas duas realidades, o bem e o mal, é essencial. É verdade, é verdade. Bom, isto, em termos de recapitulação, nós poderíamos dizer o seguinte: há uma profecia bíblica que nos mostra que Deus haveria de assumir a responsabilidade pela salvação do ser humano. Nós encontramos isto em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, quando Deus faz a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E nós encontramos efetivamente o cumprimento desta profecia na cruz do Calvário. Portanto, neste momento, desde a cruz, Jesus venceu definitivamente Satanás. O inimigo de Deus é alguém que está vencido. Entretanto, e esta é uma outra ideia muito importante, nós continuamos a viver as consequências da existência do mal neste planeta. E enquanto Satanás não for completamente destruído, ele continuará ainda a causar efeitos destrutivos e a levar à destruição e à perdição, tantos quantos ele puder. Mas Deus tem uma solução para nós. E o grande desafio que queria pôr diante de si, querido amigo, é que possa encontrar a armadura de Deus. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 6, que Deus coloca ao nosso dispor uma série de elementos de proteção que nos poderão ajudar nesta luta contra o mal. Por isso, o grande oferecimento que Deus lhe faz a si, querido amigo, é que possa usar esta armadura que Deus lhe disponibiliza. Leia em Efésios capítulo 6 e encontrará ali algum material muito interessante que certamente vai ser de grande praticidade para a sua vida. Ao chegar ao final de mais uma escola bíblica, deixo o desafio para a aula de amanhã. Depois de termos conhecido aquilo que é o engano e o enganador, é perceber como é que esse enganador, o diabo, a serpente, funciona. Quando sabemos como é que ele funciona, ficamos mais precavidos com a ajuda do Espírito Santo para não nos deixarmos enganar. Vamos ficar a saber sobre isso na aula de amanhã. Despeço-me desejando-lhe que Deus possa estar na sua vida e lembrando que pode ouvir este programa na Rádio RCS e também ver em euptv.pt.